Bom, mas então vamos lá. Seguinte, ó, essa aula de hoje ela tende a ser mais rápida, tá? A gente vai falar sobre Libras. Não, não é Meu sobre, Deus do céu. não é, não é sobre Libras. Não é sobre Libras, tá? A gente vai falar coisas que assim é natural da gente, é natural do ser humano. Qualquer pessoa, mesmo sem treinamento nenhum, entende que isso é natural. Por isso que a gente precisa ter bastante atenção em como que a gente fala. Não é o que a gente fala, mas como que a gente fala, tá? No último, a gente ainda está no módulo de mentalidade e comunicação. Essa é a penúltima aula. No próximo, a gente vai ter a última aula de comunicação, né? A gente falou sobre mentalidade no último, e hoje a gente vai abrir sobre comunicação, e no próximo a gente vai entender como que a gente pode fazer perguntas melhores. A gente vai conhecer um método chamado Spin Selling, tá? O que que acontece? Toda vez que a gente entra em contato com o nosso cliente, ele percebe várias coisas que não estão ligadas à nossa fala, tá? E é justamente que é isso que a gente vai falar. Na verdade, não é nem só com o nosso cliente, é com qualquer pessoa que a gente tem contato, automaticamente percebe algumas coisas, seja de verdade, seja de mentira, para que a gente possa comunicar com esse cliente mesmo sem abrir a boca, tá? Então, são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, caso a gente queira ter verdade na nossa venda e, obviamente, a venda em si, tá? Hoje a gente vai falar sobre cinco coisas especificamente. A gente vai falar sobre as posturas que transmitem autoridade, a gente vai falar sobre padrão de voz, a gente vai falar sobre como eliminar as muletas verbais, a gente vai falar sobre as microexpressões que vencem, que convencem, e a gente vai falar eh, sobre um teste comportamental, tá? A gente vai encerrar com o teste para a gente poder entender quem somos nós nesse jogo, tá? E justamente para que a gente possa conhecer, tem esse teste lá no final para que a gente saia daqui com total clareza de quem nós somos nesse jogo, tá? Como eu falei, esse aqui é uma aula de continuidade do primeiro módulo, módulo de mentalidade e comunicação. Hoje a gente vai falar sobre linguagem magnética, tá? O que que é isso? A gente precisa entender que 93% da nossa comunicação ela é não verbal. 7% é aquilo que a gente fala. 38% é o nosso tom de voz. É como que a gente fala. E 55% tá ligado ao nosso corporal, ao nosso movimento corporal. O doutor Albert Meirabin, esses nomes são bem complexos, né, que chegou essa conclusão de que das 93%, de 100% da nossa comunicação, 93% ela é não verbal. Tá? O que que significa isso na prática? Significa que a gente pode ter o melhor produto, o melhor preço, o melhor argumento, a gente pode ser o melhor do mundo, o melhor vendedor do mundo, mas Sim, se a gente não se comunicar bem, se a gente não ser eu me coerente naquilo que a gente conversou. passa e naquilo que a gente fala, a gente automaticamente perde a venda, tá? A gente perde venda, perde credibilidade e perde influência. Quando esses 93% a gente consegue dominar eles, a nossa comunicação ela passa a ser mais relevante, tá? E aí, nós, como eu falei, a gente tem alguns objetivos, tá? Quais são esses objetivos? A gente vai explorar um pouco mais o autoconhecimento, a gente vai dominar as cinco posturas de autoridade, a gente vai utilizar os padrões de voz e fala, e a gente vai eliminar muletas. E, obviamente, vamos implementar umas microexpressões. A gente tem dois métodos de venda, principalmente aí, que é o presencial e o online. E, obviamente, quando a gente falar de postura, quando a gente falar de qualquer coisa que não seja relacionado à voz e à entonação, a gente, obviamente, não vai ter sucesso quando for uma venda. A gente só vai utilizá-la quando for uma venda online, uma venda por telefone, né? Isso é fundamental. Quando a gente está tete a tete com o nosso cliente, existem outras coisas que a gente precisa se atentar, a gente vai ver todas elas que vão se aplicar a todas as necessidades que nós temos, tá? Nos próximos 40 minutos, vamos explorar essas coisas aqui para que a gente possa ter um pouco mais de congruência na nossa fala, tá? Congruência é um alinhamento total entre o que a gente fala, né? Entre o que a gente fala e o que a gente aparenta. Tá? Quando essa congruência
ela funciona, tem confiança, a gente passa a ter confiança, o cliente ele passa a ter confiança na gente também. A gente vai falar só sobre nossa postura, mas que a gente lida com pessoas, a gente vende para outras pessoas, tá? Então, quando há essa incongruência, né, quando essa comunicação ela não se comunica, né, ficou redundante, mas é justamente isso, quando o que eu estou falando não comunica com aquilo que eu estou mostrando, essa suspeita ela é imediata, mesmo que o cliente ele não entenda nada sobre vendas, mesmo que ele não entenda nada do que a gente vai falar aqui hoje. Posso dizer a mesma coisa de forma completamente diferente se essa comunicação for coerente, se uma coisa casar com a outra, tá? Imagina você dizer, por exemplo, a nossa solução é a melhor do mercado. Mais ou menos assim, ó. A nossa solução é a melhor do mercado. Ou pior, ou melhor, né? A nossa solução é a melhor do mercado. Entende como a entonação é diferente? Entende como que a gente pode mover os nossos, o magnetismo que o nosso cliente sente sobre isso para que a gente possa adotar? Então, a mesma palavra, a mesma frase com aplicações completamente diferentes, completamente distintas. O nosso cérebro está programado para detectar essa incongruência. É um mecanismo de sobrevivência. Quando detectamos desalinhamento, quando a gente detecta essa falsidade, palavras, entre as palavras e o corpo, os nossos alarmes internos começam a disparar. Os nossos alarmes internos, ele começa a dizer ali, ó, não está sendo sincera, opa, está querendo me empurrar, opa, está mentindo para mim, tá? O consultor de elite, ele não apenas ele domina essas coisas, mas ele é congruente, ele tem um nível mais aprofundado sobre essa mentalidade, sobre essa postura, sobre essa linguagem, de forma totalmente alinhadas, tá? A gente vai ver algumas coisas aqui que parecem óbvias, tá? Parecem óbvias, mas a gente não aplica na prática, tá? Por exemplo, a gente precisa começar com essa regra. O que que é a regra dos 7 segundos? Você tem 7 segundos para mostrar tudo isso aqui que a gente já conversou para o nosso cliente. Se você é competente ou amador, se você é confiável ou suspeito, se você tem autoridade ou você simplesmente é um subordinado. É justo? Não, não é justo. Mas essa é a nossa realidade biológica. São 7 segundos em que a pessoa que está nos ouvindo, está na nossa frente, entende se a gente tem autoridade ou não. Isso significa que o jogo, muitas vezes, ele já está ganho ou perdido antes mesmo de você abrir a boca, antes mesmo de você fazer uma oferta. A sua entrada no jogo, a sua postura, tudo isso que você demonstra antes mesmo de você falar sobre o seu produto, ela é de fundamental importância, tá? A gente tem algumas posturas de autoridades que são notadas automaticamente pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro, tá? E essas cinco posturas de autoridade que eu vou mostrar para vocês aqui, elas não são poses artificiais que a gente precisa fazer para a gente poder vender mais. Não é isso. Elas alteram a nossa bioquímica, elas ativam as percepções subconscientes do nosso cliente e as nossas próprias, elas criam ressonância neurológica entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Cada uma dessas posturas ela é baseada em pesquisas de comportamento, pesquisas de neurociência, não é achismo. Se você começar a praticar, mesmo que você não se lembre do porquê, você vai ter maior sucesso. A gente vai falar sobre cada uma delas, e obviamente eu não tinha como não começar pelo alinhamento vertical. Sabe quando a gente está falando com o nosso cliente e aquela postura de perdedor já nos toma, parece que a gente é menor do que com quem a gente está se relacionando, do que a pessoa que está na nossa frente, essa presença magnética, ela é automaticamente combatida quando a gente tem um alinhamento vertical. O que que é um alinhamento vertical? Nada mais é do que literalmente a tua postura. Às vezes a gente está falando com o cliente, a gente está com o ombro curvado, a gente está sem vontade, parece de estar ali conversando, parece que a gente não queria estar ali, a gente está simplesmente passando uma mensagem, né? E aí, o ombro curvado, a cabeça projetada para frente, esse tipo de coisa faz com que você mesmo perceba uma insegurança e automaticamente você comunica essa falta de segurança para o teu cliente.
A forma como você fala, esse alinhamento de tirador de pedido, né, que ou seja, você está só recebendo ali a comunicação do teu cliente, ela é ruim, porque ela te causa insegurança, ela te causa o sentimento de subordinação e a falta de confiança. Isso faz com que você venda menos. O alinhamento vertical é o básico quando você vai falar com alguém, não é só com o teu cliente. Mas se você quer se sentir bem com aquilo que você está falando, com a pessoa, quer ser ouvido pela pessoa que você está comunicando, você precisa, no mínimo, adotar uma postura melhor, né? A coluna ereta, né, que nada mais é, o alinhamento vertical nada mais é do que uma coluna ereta, ou seja, os ombros para trás, a cabeça mais alinhada, ou seja, nem para baixo, nem para cima passa uma postura muito de soberba, de superioridade, esse tipo de coisa, ele tende a afastar o cliente. Mas a postura ereta, ombros retos, uma cabeça mais alinhada, este é um alinhamento que deveria você adotar o tempo todo. Ele comunica autoridade, ele comunica competência, ele comunica presença, tá? Ele comunica presença. A diferença não é apenas estética. Obviamente é muito feio você ver pessoas curvadas, pessoas que falam com a gente, parece que estão olhando para cima o tempo todo. Obviamente que no meu caso, isso é muito comum, mas não estou falando da questão de diferença de altura. Tá? Eu estou falando de postura mesmo, postura que não é só estética, é bioquímica, né? E Harvard Business School provou que apenas 2 minutos da nossa comunicação, ela é capaz de elevar, dessa comunicação certa, ela é capaz de elevar os nossos níveis de testosterona em 20% e reduz o nosso cortisol em 25%. Ou seja, eu não estou falando de uma rigidez militar, de você ficar ali estático como se fosse uma estátua. Não é isso. Mas você ter uma postura correta, você olhar no olho, fazer com que essas coisas aconteçam de forma natural, faz com que você seja mais ouvido, tá? Existe um criador de conteúdo na internet que fala que a sua postura, ela não é para você se sentir bonito, é para você ser ouvido. Ele fala isso sobre a roupa, mas eu estou trazendo aqui para a nossa realidade, tá? Então, esse alinhamento vertical, ele é fundamental para que você possa passar autoridade, mesmo que o cliente e você não falem uma palavra um para o outro, tá? A segunda postura é a expansão espacial. A expansão espacial é uma correlação direta entre o espaço físico que você ocupa literalmente, espaço físico que você ocupa literalmente, e aquilo que você quer demonstrar de postura, ok? A expansão espacial, ela deve ser percebida por você, obviamente, e pelo próprio cliente. Absolutamente todas as posturas que eu vou falar aqui, elas são percebidas não somente por quem entende disso aqui. É por isso que isso aqui é tão importante. Para a gente ser um bom vendedor, um vendedor de elite, um consultor de elite, a gente precisa, primeiramente, entender de pessoas. Entender de pessoas faz toda a diferença no jogo. E as pessoas elas percebem isso, percebem a verdade quando você está falando a verdade, tá? Elas percebem que você está sendo sincero, que você está sendo real. E a postura de expansão, ela é justamente isso. As culturas humanas e mesmo entre as espécies mais primatas, indivíduos dominantes usam essa postura essa técnica de expansão espacial, tá? Então, assim, se você vê, por exemplo, um hipopótamo, dizem que é um dos seres, o hipopótamo não, o peixe-boi, por exemplo, ele é um dos seres mais dóceis da natureza, tá? Se ele se sente ameaçado, o que que acontece? Ele faz um barulho, ele vira de cabeça para baixo, ele bate com a cauda na, na água, para que aquilo passe a ideia de que aquele peixe é gigante, para que aquilo passe a ser uma impressão de monstro, né, que está ali na água, porque o barulho é ensurdecedor da batida, da força da cauda. É um bicho gigantesco, mas extremamente dócil. Mesmo ele, sem entender nada do que a gente está falando aqui, ele usa essa mesma estratégia de expansão territorial, expansão espacial, para que ele possa fingir que ele é melhor ou maior ou mais forte do que ele realmente é, tá?
Os braços, quando a gente fala como é que a gente muda isso, né? Os braços próximos ao corpo, as pernas juntas, tá? Aquela postura meio parece que você está sofrendo, né? Parece uma embalagem de bombom, né? Economizando o mínimo espaço, né? Essa postura diz: não sou importante, eu não mereço, ok? Eu sou menor do que você. Pelo contrário, quando você tem uma postura mais aberta, os braços mais amplos, os gestos mais amplos, a ocupação mais confortável do espaço, que parece que você está à vontade ali no que você está fazendo, essa postura que comunica, eu sou relevante. Essa postura comunica, eu tenho valor a oferecer, eu sou igual a você, o prêmio sou eu, tá? São coisas que são automaticamente perceptivas, e percebidas pelo homem, tá? O, isso aqui eu não estou falando que deve ser, Minutinho, tá? porque essa porta faz barulho demais. Fabi tá chegando. Beleza. Casa, pra qualquer um. Vou deixar aberto. Deixa aberto. Já? Fechou. Ele nem fechou. Ele Por logo que depois. ele não gostou, não? Não sei, eu vou mandar Deixa mensagem eu pra mandar ele. de novo que ele esquece. Não, mas eu vou mandar mesmo. Uhum. Vou mandar agora. Falou, ei, Cristiano, Vai bora. vir pra cá, Deixa essa filha pra aí. frente. Eu sempre, Não, você vai ficar lá. eu sempre fico na frente. Ele tá me ouvindo? Já. Pode começar, Irã. Beleza, então o que que é o certo? O certo é uma postura mais aberta, o certo são gestos amplos, sabe, que tomam mais espaço, que mostram que você ali está no mesmo nível, uma ocupação mais confortável daquele espaço. Essa é a postura que comunica automaticamente que você é relevante, que você tem valor a oferecer, que você está de igual para igual ali, que você está ofertando realmente valor, tá? Essa expansão não significa invasão, de você invadir o espaço do cliente, de ser afobada na hora de falar, não estou falando disso, tá? A gente está falando aqui de ser realmente à vontade ali naquela função que você está fazendo, tá? E não de você ser arrogante ou dominador, de você ser invasivo com o cliente, tá? O que que eu posso fazer para que a gente possa ter uma expansão melhor espacial, Irã? São três coisas, tá? Primeiro, a gente evita cruzar os braços ou as pernas em momentos importantes, momento de fala do nosso cliente. Tá? Por exemplo, parece que a gente não está ligado, conectado com aquilo, tá? Parece que é mais uma pessoa que está na nossa frente, parece que é mais um número. A gente precisa usar gestos que ocupam espaço à nossa frente, ou seja, toda vez que for necessário gesticular de forma coerente, concisa com aquilo que a gente está falando. Colocar, obviamente, eu trouxe aqui o Barack Obama com os pés na mesa, mas isso obviamente não vai ser usado pela gente, né? Mas essa Jamais. é uma postura de poder, tá? E por último, a gente colocar materiais, objetos pessoais, de forma que naturalmente seja ali um demarcador de território. Isso até o cachorro faz, ele sai mijando onde ele acha que é dele, ok? Então, assim, são coisas que naturalmente a gente faz e para ocupar o nosso espaço, passar uma imagem de mais segurança e, com certeza, passar uma imagem de mais valor naquilo que a gente está fazendo. Em terceiro lugar, nós temos gestos abertos. A gente já falou aqui, os seus gestos são expansões físicas dos seus pensamentos. Aquilo que você está falando, ele precisa ser coerente com aquilo que você está demonstrando. Quando os seus gestos são pequenos, contidos, fechados, passa uma ideia de que são percebidos da mesma forma, pequeno, contido e fechado, tá? Um erro aqui é manter as mãos juntas, fazer pequenos movimentos. Este gesto, ele comunica dúvida, ele comunica hesitação, ele comunica conteúdo limitado. Parece que você não conhece aquilo que você está falando. Se você não conhece, você não passa segurança. Se você não passa segurança, não tem relacionamento.
e se não tem relacionamento, não tem venda, tá? Qual é a forma correta? O correto são as mãos separadas, as palmas das mãos, elas têm que estar visíveis. Tem gente que conversa com as mãos em cima da mesa o tempo todo, ou apoiada em algum lugar, parece que está com medo, tá? Os movimentos, eles precisam ser propositais, eles precisam comunicar com aquilo que você está falando. Estes gestos, eles comunicam clareza, eles comunicam convicção, abundância de valor, tá? Um estudo da Universidade de Manchester mostrou que as apresentações com gestos abertos, do jeito que eu estou mostrando aqui, e propositais, foram avaliadas como 37% mais convincentes, e o apresentador em si, com 42% a mais de conhecimento. Ou seja, a avaliação das pessoas que assistiram a essas palestras, 37% se mostrou mais convincente o assunto e o apresentador se mostrou 42% mais conhecedor do assunto, tá? São três elementos chaves quando a gente fala de gesto aberto. Como eu falei, mostrar as palmas das mãos. Segundo, gesto acima da linha da cintura. Nunca ficar balançando o braço ali como se você fosse um molengão ali embaixo. A zona ela tem que ser de visibilidade e influência. Qual é a zona de visibilidade e influência? Principalmente aqui no tórax. Já que eu vou movimentar, eu não fico mexendo minha mão lá embaixo. Eu tenho que mover um pouquinho mais alto aqui para que você perceba o meu movimento de forma sadia, de forma comportamental positiva, tá? E, por último, esses movimentos que complementam e enfatizam aquilo que você está falando, tá? Não podem comprometer. Obviamente, se eu estou falando uma coisa, eu tenho que ser coerente naquilo que eu estou movimentando, tá? A gente precisa praticar esses gestos de forma deliberada. A gente precisa praticar para que a gente possa ficar melhor. E aí, no final, eu vou mostrar algo que talvez vocês nem percebam e eu vou deixar vocês atentos a isso, a um erro que é meu também em relação a isso, tá? Outra coisa, a postura enraizada. O que é a postura enraizada? Basta pensar na situação da árvore enraizada. Ela está fixa, ela tá forte, a raiz, né? A presença enraizada é a qualidade de estabilidade física que comunica solidez mental e emocional. É literalmente pés no chão enquanto você faz o que você quiser com a sua mente, tá? Quando você não age assim, o peso fica mudando. Eu não sei se você percebeu já, mas quando você está apoiada só em uma mão, ou em um pé, desculpa, qualquer movimento que você faz parece que te tira a estabilidade. Quando você está nos dois pés, você pode fazer o que você quiser com aquilo que você está falando. Por quê? Porque você tem estabilidade, você tem postura, e isso te ajuda a falar, a comunicar melhor, tá? Então, assim, fechou os braços, colocou apoiou teu corpo todo só numa perna, pode escrever que o teu cliente ele está percebendo que você está sem graça, que você está talvez ali desconfortável, está inseguro, está ansioso, falta convicção naquilo que você está falando. Tá? Já essa presença enraizada é uma postura de estabilidade. Como eu falei, os movimentos eles passam a ser mais intencionais, porque a nossa base ela está sólida. Essa postura ela comunica confiança, ela comunica clareza, ela comunica solidez, ela comunica é, um pensamento mais aviltado naquilo que a gente quer fazer, que a gente quer falar, que a gente quer comunicar, tá? Esses movimentos intencionais, você precisa ser consciente de você estar com os dois pés no chão, você precisa controlar a sua respiração para que ela não faça tanto barulho quanto a sua voz. Você precisa pausar em determinados momentos para que você seja claro naquilo que você fale, tá? Essa postura física, a sua voz ela fica estabilizada, seu pensamento ele clareia porque você está livre e a presença amplifica naturalmente. Naturalmente você passa uma postura de maior poder em relação à pessoa que está comunicando. E muitas vezes a gente precisa sim se encher desse poder para que a gente possa, muitas vezes, receber o não do cliente, como foi o caso aí da Fabi, e continuar bem, continuar tranquilo em relação àquele não que a gente está recebendo, tá? E por último, o contato visual que deve ser estratégico, tá? Esses cinco elementos da comunicação, contato visual e estratégico é provavelmente o canal mais poderoso da comunicação não verbal e à sua disposição. Não é exagero dizer que os negócios milionários eles são fechados
ou perdidos com ou sem esse contato visual, tá? O olhar vacilante, que fica se desviando frequentemente, esse padrão comunica insegurança, possível desonestidade, falta de interesse genuíno, mas quando mantemos o olhar fixamente, sem quebras, esse padrão ele comunica é, exatamente o contrário. O que que nós precisamos ter de forma coerente na nossa comunicação? Esse olhar fixo, ele não significa, por isso que eu coloquei aqui contato visual estratégico, ele não significa que você vai ficar fuzilando olho no olho a pessoa que estiver te ouvindo, porque isso parece um olhar predatório, deixa a pessoa desconfortável, intimida o outro, e não é essa postura que a gente quer passar. Fala, Claudinha. Ei, Irã, agora Oi. tu falando aí sobre contato visual, não tem a Stephanie que trabalhou aqui? Sim, Ela tinha isso. que era assim, né? Ela estava aqui em cima da cliente, ó, assim. É, Tu acredita? Aí acredito. eu, ela só sabia falar com a gente assim em cima. Aí a. Você não tem uma da minha cara. Ela é uma boa vendedora, mas aquela menina era terrível de fazer esse tipo de contato visual ela ia em cima assim da cliente. Se você Eu gosto fixa de muito monitor o também. olhar assim, parece que você está querendo predar outra pessoa. Isso é um Sim, ela olhar fazia isso, Irã. E E ela era teve mesmo. treinamento contigo, Irã? desse tipo aqui, não. Eu acho. Desse tipo aqui, não. Irã, porque por um minuto passou na minha cabeça que foi tu que ensinou isso pra ela. Não, de jeito nenhum. De jeito Irã, porque nenhum. tu precisava Aqui, ver como que ela ficar em cima da cliente. se fosse eu, Ai, ela já teria aprendido, com certeza. Porque não Porque consigo assim, assim, ó, não. esse Quando olhar ele predatório, ele afasta. Esse olhar assim, predatório, esse olhar intimidador, ele afasta. Imagina você estar numa festa, numa balada, você quer conquistar alguém. Você fixa o olho na pessoa para que ela perceba que você está olhando. Mas se você olha de forma meio desconfortável para ela, parece que quando ela sair dali, você vai levar ela para o matagal e vai esquartejar ela. Entende? Então, existe um É limite nisso que a verdade, gente Irã. faz. Existe um limite entre você ser considerado um louco, né, e você querer ali passar uma mensagem certa. Esse limite, né, essa regra que a gente denomina de 70-30, diz que você tem que passar 70% do seu contato com um cliente olho no olho. 30% você tem que fazer pequenos desvios para que ele não se sinta desconfortável, para que ele não se sinta assim predado, né, intimidado, né? A conexão ela deve acontecer de forma consistente, com quebras naturais, tá? Esse é um padrão do consultor de elite. Esse é um padrão que ele está presente, ele está conectado, mas consciente da sua zona de conforto e da zona de conforto do cliente, tá? Ele não pode passar isso. Quem provou isso foi a neurocientista Van Edwards, que cunhou justamente essa regra aí do 70-30. 70% de contato visual e 30% de quebras estratégicas, tá? O importante é manter essa proporção obviamente, cuidar de alguns detalhes. Por exemplo, a quebra para cima ou para o lado, ela está comunicando alguma coisa, a quebra para baixo, ela está comunicando outra, a quebra para materiais relevantes, ela está comunicando outra coisa, a quebra aleatória ou nervosa está comunicando outra coisa. Quando a gente olha para cima ou para o lado, para qualquer dos lados, parece que a gente está pensando, refletindo sobre aquilo, ok? Isso é positivo, é uma reflexão positiva. Quando a gente quebra para baixo, parece que a gente não consegue manter o olhar no cliente, isso passa uma sensação de desonestidade ou, no mínimo, de submissão, tá? Isso é negativo. Um outro detalhe importante é que quando você quebra movendo para objetos relevantes, você está processando, tá? Usando de referência. E isso é positivo também, tá? Quando você para assim, e começa a pensar na resposta que o cliente te deu. Tá tudo bem, tá? Você só não pode demorar muito para voltar, senão parece que aí você está divagando naquilo que o cliente está falando. Parece que você não se importou nem um pouco com aquilo, né? Quebras aleatórias ou nervosas que causam desconexão, que às vezes a gente
atropela o que o cliente está falando, isso é visto de forma negativa, porque passa desconexão, passa ansiedade, passa insegurança, tá? Então, essa simples calibragem no olhar faz com que a gente passe mais autoridade ou não, faz com que a gente entenda exatamente o que que a gente está fazendo ou não. Igualmente, esses elementos, né, de comunicação, igualmente isso é o nosso, é, é o nosso segundo ponto, que é justamente o poder da nossa voz. O poder da nossa voz. O que que acontece? Como eu mostrei lá no início, 55% está no nosso gesticular e tudo mais, 38% está justamente aqui no como que a gente fala. E somente 7% está na mensagem que a gente está falando. Esse é o segundo elemento crítico da comunicação, tá? Esse segundo elemento, a nossa voz, a gente precisa lembrar justamente disso. 38% corresponde ao poder que está aqui na nossa voz. A nossa comunicação não está no que a gente fala, mas no como a gente fala. E isso é até brincadeira quando a gente olha, muitas vezes a gente falando coisas que estão lá no script, no mesmo tom do início ao fim. Parece que a gente é um robozinho, né? Que a tecnologia chama de URA. Sabe quando você recebe uma ligação da Oi, da Vivo, que é aquele mesmo tom, do início ao fim, oi, parece mecânico. Esse tipo de coisa afasta o cliente. Esse tipo de coisa, ele deixa o cliente insatisfeito, chateado, estressado. A gente precisa pensar no quê? Antes mesmo de processar o significado das palavras, o cérebro ele já fez alguns julgamentos, ele já posicionou de alguma forma aquilo que você é, tá? Ele já te julgou. Mesmo quem não queira julgar já fez isso. Se você adota um tom alto, rápido, hesitante, essa voz, ela comunica alguma coisa, tá? Se você adota o contrário, ela também comunica alguma coisa. E aí é isso que a gente vai ver. Existem 4 pontos para que a gente possa usar o poder da nossa voz ao nosso favor. O primeiro deles é justamente isso que a gente estava falando agora, o tom. Existem 4 elementos, tá? Que a gente separou aqui, que eu separei para trazer para vocês, para que a gente possa ter consciência do que a gente fala, do que a gente faz. O primeiro é o tom e a modulação, a variação melódica, que mantém o interesse e transmite emoção, tá? O que é a variação melódica? Imagina a música. É a melodia, justamente isso, é o tom da música e etc, tá? O segundo é o ritmo e a pausas esticadas, pausas estratégicas, o uso consciente da velocidade e do silêncio para maximizar esse impacto da nossa comunicação. Terceiro ponto é o volume e a projeção, tá? O que é o volume e a projeção? É a capacidade de ser ouvido sem esforço e transmitir confiança mesmo assim. Outra coisa é o último, né? O último ponto é a clareza e articulação. O que é o clareza e articulação? É a precisão que demonstra o domínio do assunto e a consideração pelo ouvinte, ok? Quando a gente fala um a um aí, eu vou mostrar um a um para vocês como é que a gente pode usar isso. O tom e a modulação, a gente precisa pensar, como eu falei, na nota musical, tá? A modulação é como você varia o tom para criar interesse e impacto emocional. A monotonia, ou seja, você falar ali naquele mesmo ritmo, mesmo volume e tudo mais, a monotonia vocal é um assassino de intenção. Imagina passar 1 hora aqui com a gente aqui conversando, se eu falasse no mesmo tom, na mesma velocidade, com a mesma. Não ia ser legal. Parece chato, fica estressante ouvir isso, tá? Os nossos cérebros, eles são programados para filtrar esses estímulos. E aí, automaticamente, isso passa pelo corpo e já era. Então, se a gente não mantém um tom constante, sem variação, se a gente mantém um tom constante, sem variação, sem expressão, parece que a gente não está ali conectado, parece que a gente é um robô a mais. Imagina falar assim, nossa solução oferece resultados comprovados com retorno garantido. Entende? A nossa solução, ela oferece resultados comprovados com retorno garantido. É a mesma mensagem com 2 entonações diferentes, tá? O
que a gente precisa fazer? A gente precisa enfatizar algumas palavras-chave para elevação tonal. Toda vez que tiver uma palavra que seja necessário que o cliente entenda melhor, a gente precisa elevar esse tom. Não precisa gritar para o cliente, mas a gente precisa deixar claro que aquilo é o que precisa ser entendido. Dois, a gente precisa usar a cadência e a convicção naquilo que a gente está falando. O tom descendente ao final de afirmações importantes. Toda vez que a gente passar e a gente for falar alguma coisa, a gente for passar um preço e tudo mais, a gente eleva e vai descendo gradativamente para que o meu cliente ele absorva aquilo de uma forma melhor. A gente precisa ampliar a escala emocional, ou seja, a capacidade de expressar diferentes estados, ok? A modulação não é sobre fazer teatro, não é sobre você ser um ator na frente do cliente. É sobre usar uma variação intencional e manter aquele engajamento, transmitir emoções específicas. Entende? Já o elemento 2, o ritmo e as pausas, o poder, ele não está na palavra, ele não está no que você está dizendo, mas como que você faz o outro absorver aquilo. As pausas, elas são ferramentas mais poderosas e subutilizadas na comunicação verbal. Muitas vezes, e aí eu começo a te colocar, na verdade, atento ao que eu estou fazendo aqui, muitas vezes, ao invés de ficar calado, eu faço e isso são coisas que a gente usa, muletas que a gente usa para poder a gente trabalhar isso. Isso está errado, tá? Não é exagero, parece que a gente está procurando ali o que dizer, parece que a gente não tem tanto conhecimento ou não sabe muito fazer o que a gente está fazendo. Isso passa um desconforto gigantesco, por isso que é importante a gente usar pausas. Como que a gente usa pausas? Os tipos de pausas, eles têm objetivos. O primeiro objetivo é justamente os pontos críticos. Quando a gente fala alguma coisa que seja necessário a digestão por parte do cliente, entre aspas, eu posso pausar um segundo. Pausa ali, como eu fiz agora, pausa ali e você retorna, tá? Quando eu quero causar uma antecipação, eu posso pausar 2 segundos. Imagina aí. E aí você volta a falar. Entende? São 2 segundos que eu parei ali, você talvez nem tenha percebido, mas eu fiz essa pausa para que você possa se conectar àquela última palavra que eu disse, àquela última frase que eu disse. E quando eu quero que você absorva mais alguma coisa, eu posso pausar um pouquinho mais. Mesmo que eu não espere uma resposta, eu posso pausar ali uns 3 segundos e apresentar, depois que eu apresento algo complexo. Por exemplo, quando a gente faz uma pergunta, qual data fica melhor para você? E aí a gente para, ao invés de já dar opções, o cliente ele rumina aquilo e ele espera o próximo contato, a próxima fala, tá? Então, qual dessas opções fica melhor para você? Essa ou aquela? Isso faz com que o cliente ele pare e perceba aquilo que você está falando. Porque muitas vezes a gente está na frente de um cliente ou no telefone sem estar ali de verdade. O teu cliente ele está na velocidade, ele está desconexo daquilo, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo muitas vezes. E aí a gente vai dando informação, 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 informação. Quando a gente não usa essas pausas, o cliente ele não consegue entender. Por quê? Porque ele está num outro ritmo. E justamente esse silêncio, ele enche cada segundo com as palavras. O consultor, ele precisa usar isso a favor. Winston Churchill, né, um dos maiores oradores da história, ele fala o seguinte: acrescente pausa a todas as suas frases importantes. Óbvio, se você quiser que isso seja importante. Entende? Então, é justamente essa coisa que a gente precisa usar a nosso favor. Primeiro, o tom da nossa voz, ele dita como que está sendo entendido. O ritmo, ele causa essa absorção junto com as pausas. E aí nós temos o terceiro, que é o volume e a projeção. Aqui, em alguns momentos, eu já falei isso para vocês. Isso é totalmente diferente quando a gente pega um cliente que ele fala muito rápido ou muito devagar, ele fala alto, ele fala baixo, e a gente faz exatamente o contrário, porque a gente está acostumado. O cliente, ele chegou lá, aquele cliente que ele está acostumado a chegar, falar alto, gesticular e tudo mais,
quando a gente joga um balde de água fria e responde ele com aquele ritmo mais devagarzinho, parece que a gente não se conectou com ele, parece que a gente não está vivendo o dia dele. E é justamente fazer parte do dia do cliente que a gente está aí. A gente não está aí para servir, para que ele esteja no melhor lugar. Então é justamente isso que o cliente ele espera. O volume não é apenas, o volume da nossa voz, ele não é apenas para ser ouvido fisicamente. É sobre também ocupar um espaço acústico, nesse caso, né, com autoridade. Quando a gente fala a ponto de ser entendido, a gente consegue projetar melhor, a gente consegue justamente estabelecer esse ponto crítico de diferença entre quando a gente está falando algo que é importante e quando a gente não está, né? A diferença crítica entre o volume e a projeção é justamente assim, ó. Imagina que a gente precisa falar algo que seja num tom mais alto, estridente, gritando. Esse volume, ele parece sem suporte, parece tenso, ansioso, forçado, fora que é ignorante pra caramba, passa ignorância. Fala. Nesse caso aí que tu falou, Ira, tipo, tem umas clientes que elas são mais barulhentas, fala alto. É certo a gente falar alto também com elas? Você pode, Conversar. você pode iniciar dessa forma. O que você não pode? Você não pode quebrar essa expectativa. Entendeu? Imagina, entrou na loja, bom dia, Claudinha, e você, bom dia. Entende? Como isso E aí, é uma sabe por quebra que de eu estou te expectativa? falando isso? Oi? Porque. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque, assim, uma vez, eu estava lá na outra loja do Buritis. Aí chegou uma cliente, era a dona da Vicky. Aí ela sabia o CPF dela. Aí então eu perguntei, né? Me informa o seu CPF. Aí ela não falou. Eu disse, a senhora poderia me informar seu CPF? Ela disse assim: eu quero saber se eu vou ser atendida ou não. Eu disse: vai sim. Eu falei. Aí ela era dona da loja lá que era alugada. E Aham. aí ela passou para dentro do anjo. Aí tá. Isso foi assim no começo, né? Sim, a senhora vai ser atendida assim. Eu falei no mesmo tom. Irã, isso deu um reboliço doido do céu. Aí tá. Ela chegou para a Milindra, que era na época a depiladora técnica. A Milindra passou para o Dono dos Anjos, aí Dono dos Anjos mandou me chamar. E eu disse sim, sim, Dono dos Anjos. Eu falei. Eu falei no mesmo tom que aí tá, ela disse, filha, mas eu não já lhe falei que quando a cliente chega assim, a gente tem que falar o tom mais baixo. Eu, sim, a senhora já me falou. Mas na hora eu disse, sim, a senhora vai ser atendida sim. Aí Ira deu um rebuliço, tu nem imagina. Não, Mas eu já aprendi. mas nesse caso, você está falando de ignorância. A cliente, ela foi ignorante Sim, para você, com você, ela entendeu? foi. Então eu tratei ela no mesmo tom e isso aí pegou muito mal. Não, você tratou ela com a mesma ignorância. Foi, eu já tinha, É, eu já sabia que não podia, Deus, eu já tinha passado isso. mas Aí, eu não quando estou eu falando sabia, eu não estou falando dessa eu, hipótese, entendeu? sim, Não eu estou falando dessa entendi hipótese. agora. Porque É, tem, tipo assim, a gente tem umas amigas nossas, tipo a Cássia. A uhum. Cássia chega e é um bafafá com a gente, tá. Ela diz assim, nessa loja só se escuta a voz da Cláudia e da Luciana, quando ela não... Mas ela conversa no mesmo tom que nós, entendeu? Aí, Sim. mas é isso. São diferentes, né? Eu Aí olha a tratei a cliente diferença. Olha a diferença. De que assim. você chamou ela no início? De amiga. Entende? Sim, Isso causa proximidade. É esse o sentimento que a gente precisa ter com o nosso cliente em relação ao volume. sim, é verdade. Você não precisa para se projetar, para aumentar o volume, você não precisa gritar. Entende? Sim, Eu estou falando de um volume projetado. O volume mais baixo, ele deixa aquele negócio meio confidencial, parece meio obscuro, entendeu? Deixa, sim, parece segredo. O volume projetado, não. O volume normal é o que a maioria das pessoas faz. O projetado, ele é exatamente uma abordagem eficaz. Entende? Você precisa, sim, se sim, é posicionar verdade. ali. Ah, o cliente falou rápido, fala rápido com ele. O cliente falou devagar, fala devagar. O cliente falou alto, usa um tom um pouquinho mais alto para poder comunicar com ele.
Não estou falando de ignorância, tá? Não estou falando de Sim, eu ignorância. sei. Essa Eu sei. variação, essa variação, ela mantém a atenção, tá? Se você usa isso durante uma conversa específica, ela mantém a atenção do cliente, tá? Cria clareza, cria articulação, parece que você realmente está ali conectado de verdade com aquela situação. Esse elemento esse último elemento da clareza, da articulação, ele não é uma questão de perfeccionismo, tá? Não é que você precisa falar todas as palavras de forma, mas é uma questão respeitosa. O seu ouvinte, o seu cliente, no caso, ele precisa sentir valor na mensagem. Quando você fala de forma atropelada, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que a gente tinha que perguntar assim, parar e perguntar, quê? Porque não dava para entender muitas vezes o que ele falava, porque era alto às vezes, e muitas vezes quando a gente pedia para ele repetir, ele aumentava o volume como se isso fosse fazer a gente entender melhor, mas falava completamente embolado. Imagina isso numa ligação. Fabi pega o telefone numa ligação, fala que uma coisa em cima da outra, sem respirar, sem usar os tons exatamente. Cara, isso vai afastar, Isso não não tem queira. jeito. Vai afastar, tá? E aí, o que que é essa clareza, essa articulação? Ela é uma precisão articulada, é particularmente crucial que a gente use termos técnicos ou específicos do setor, quando necessário. Nomes de pessoas ou de empresas sempre usa o nome mais bonito e mais gostoso que a gente gosta, que a gente adora, que é mais doce nos nossos ouvidos, se chama o próprio nome, é o nosso nome. Então usa nome, seja pessoal, tá? Toda vez que for necessário com pessoas, a gente vai entender isso lá no final dessa aula aqui. Toda vez que for necessário, use números, fala sobre coisas mais reais, tá? Você vê que uma hora ou outra eu trago aqui uma pesquisa justamente, justamente para isso, para que a gente possa é, utilizar isso e você entender que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Outra coisa, você usa pontos de conclusão e para chamar a atenção. Acaba ali com um gatilhozinho para que ele possa ficar utilizando. O que que você precisa fugir dentro desses quatro poderes aqui da nossa voz? Das muletas. Eu já falei aqui duas minhas, que eu falo que eu falo tem outras. Eu acho que teu cliente ele sai correndo também quando tu fala isso. Outra coisa, tipo assim, tá? Ah, eu tenho liberdade com o meu cliente. Tudo bem, você pode ser você, mas se você usa o tempo todo gíria, se você cria imprecisão, você sugere pensamento desorganizado, tipo assim, aí você para e raciocina, tá errado isso. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano, significa o quê? Que você não tem, que você está comunicando dúvida ali, ok? E você está com dúvida sobre o próprio conhecimento que você deveria dominar, que é sobre a empresa, que é sobre o produto, que é sobre o que vocês fazem, o resultado que vocês têm. Outra coisa, de certa forma, né? Ou seja, introduz vagueação, diminui o impacto da afirmação, tá? Outra coisa, mais ou menos, imprecisão que corrói confiabilidade. Entende? Quando isso é solto, eu não consigo. Ah, você está certo, tá errado? Ah, mais ou menos. Parece que você não tem muita certeza do que você está falando, ou está ali só por estar. Outra coisa, desculpe mais, não se desculpe com o seu cliente, posicione-se como especialista, tá? Quando que você se desculpa com o teu cliente? Quando realmente você errou, pede desculpa, você conserta tudo mais, mas não fica ali o tempo todo desculpa, mas eu preciso discordar, eu tenho uma perspectiva diferente. Ninguém quer saber, você está ali com um objetivo, tá? Cada uma dessas muletas que a gente usa, faz uso o tempo todo disso, parece inofensivo isoladamente, mas o efeito acumulativo disso é devastador na nossa autoridade percebida, tá? O cliente, ele percebe isso. De contrapartida, se o seu cliente está pessoalmente, né, um tete a tete ali, as nossas microexpressões, além do poder da voz, além da linguagem corporal sutil, é um grande gargalo também, né? É o próximo gargalo que a gente tem que falar aqui. O que que seria isso? As nossas microexpressões, elas comunicam pra caramba, tá? O sorriso, a inclinação sutil da cabeça, o espelhamento elegante, o aceno confirmativo, tudo isso são microexpressões que conectam ou desconectam o nosso cliente. São verdades emocionais que são percebidas em milissegundos. Frequentemente,
abaixo do limiar da consciência. Lembra daquela relação que 10% é aquilo que a gente realmente está consciente, 90% não está? Essas microexpressões, elas são justamente, acontecem ali no limiar da consciência. Ela está ali numa linha bem tênue entre um e outro. O Dr. Paul Ekman, pioneiro dos estudos das microexpressões, descobriu que esses sinais eles são universais em todas as culturas humanas, praticamente impossível de falsificar conscientemente. São uma linguagem invisível da confiança, digamos assim. É uma das ferramentas mais poderosas do consultor na hora da venda. Enquanto a maioria dos vendedores está se preocupando com o que dizer, a gente precisa se preocupar com como que a gente diz. Isso passa a verdade, isso desconecta, isso faz com que a gente vá para cima, isso faz com que a gente vá para baixo, tá? Essas microexpressões, elas parecem minúsculas, mas o impacto é gigantesco. O impacto é impressionante. Quando você sair daqui, comece a usar isso a favor de vocês, vocês vão ver. Um dos aspectos mais cruciais na nossa comunicação não verbal é a congruência com o conteúdo verbal, obviamente. 7% é o que a gente está falando, Irã. É verdade, mas se você estiver comunicando nos outros 93% que outra coisa, né, está sendo dito ali, o que você faz? Você desconecta do teu cliente também. Há um desalinhamento, a gente cria um alarme de inconsciência, inconsciente de incongruência, tá? Por exemplo, 3 tipos de incongruência. Quando a gente fala palavras positivas, coisas positivas, mas a nossa fisiologia é negativa, é justamente o negativo que faz, tá? Quando a gente faz afirmações de certeza, mas com sinais de dúvida, o cliente ele fica com essa dúvida, ele fica com aquela pulga atrás da orelha, como a gente diz. Promessas de comprometimento, mais sinais de distanciamento, por exemplo, faz com que as coisas não aconteçam também. Quando seu cliente ele detecta essa incongruência, mesmo que de forma inconsciente, a confiança ela é irreparavelmente danificada. O cliente ele afasta, não tem jeito. Por isso, a mentalidade correta é tão fundamental quando a gente está na frente do cliente, tá? Ela cria uma congruência natural e atuada, ou seja, a gente precisa estar confiante no que a gente está fazendo. A gente precisa aprender a ler esses sinais também nos nossos clientes, em tempo real, em cada abordagem, evitando armadilhas. A gente precisa aproveitar oportunidades que a maioria dos vendedores jamais vai perceber. Ao mesmo tempo, ela nos permite, com essa leitura, fazer uma leitura exata do que o cliente está sentindo, está agindo, o que falta na decisão dele. Às vezes é uma incongruência dessa que faz com que a gente perceba que ele está com uma objeção. E uma pergunta correta, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a gente faz com que a gente responda essas perguntas. A verdadeira maestria não está em aplicar essas técnicas que a gente falou aqui de forma isolada, mas ela está em integrar a postura e a linguagem corporal. Ela está ligada aos padrões vocais, ao tom, à velocidade, à quantidade de gírias e por aí vai. A escolha precisa dessas palavras e, obviamente, as microexpressões e sinais sutis. Quando esses elementos que a gente conversou até aqui, eles estão congruentes, eles estão alinhados, você não só comunica a sua mensagem, você magnetiza de forma certa o teu cliente. E aí ele passa a gostar de você. Muitas vezes você já passou por isso, Cláudio. Quantas vezes você não já passou por isso, em ser verdadeira, em usar da tua forma normal de ser e conectou com o teu cliente? É isso, é por isso, porque justamente esse magnetismo foi criado. O consultor que ele tenta convencer com argumentos já era. O consultor, aqui a gente precisa ser inteligente ao ponto de criar esse campo magnético e o cliente ele perceber essa presença, ele ser atraído por quem nós somos. E a chave dessa integração é justamente o autoconhecimento. A gente fez um aparato da jornada de transformação no início, a gente falou na última aula sobre mentalidade. Hoje a gente está falando sobre comunicação, alguns pontos que são cruciais para a gente ter ou não uma venda bem feita. E na próxima a gente vai falar sobre linguagem, sobre perguntas. Tudo isso unificado faz com que a gente tenha mais resultados, faz com que a gente se perceba melhor no jogo, tá? E aí, você precisa lembrar do quê?
Tudo isso serve para a gente ler o cliente. O que que a gente faz para ler o cliente? A gente precisa usar as palavras, o tom de voz, a gente precisa usar nossas microexpressões, a nossa postura ao nosso favor. Isso faz com que o cliente perceba ou não a autoridade dentro dos primeiros 7 segundos. Esses 7 segundos, eles são fundamentais, tá? E aí, uma referência, quantas vezes não aconteceu do cliente chegar no balcão e você ainda está terminando alguma coisa? Aquele contato já começou, os 7 segundos já começou. Os 7 segundos já começou. E se você deixa ele como segunda opção, ele se entende dessa forma. Se ele vê, que ele perceber que ele não é prioridade, ele não vai te dar aquilo que você precisa, que é responder as perguntas, que é ser conduzido, aceitar ser conduzido no processo de venda para o próximo sim, etc. Tá? Então é uma decisão. São coisas que acontecem de forma automática. Como eu falei para vocês, a gente tem aí no nosso ser um, uma parte do nosso cérebro, ele está acontecendo, a nossa vida, ela está acontecendo de forma consciente. Todo o Ira, restante, os pensamentos, as palavras, sentimentos e atitudes, elas estão dentro do nosso inconsciente, elas acontecem automaticamente. Fala, Cláudia. aí nesse caso aí, que tu falou assim sobre segunda opção. Acontece muito a gente estar finalizando um serviço ou qualquer coisa assim, aí chega um cliente. Mas está errado a gente dizer assim, aguarda só um pouquinho, que já que eu te atendo. Não, não Porque eu está errado. faria assim. Não está errado. Mas assim, imagina como seria o impacto se você para e explica para ele por que que você está por que que você está fazendo aquilo, por que que você está Porque eu postergando sempre o falo atendimento. assim, tipo assim, eu tô terminando, chegou a cliente, saiu da cabine, eu tô recebendo ela, aí chega uma. Aí eu digo assim, bom dia, tudo bom? Aí você pode só aguardar um pouquinho que eu tô finalizando o serviço da cliente aqui? Tudo bem. Sim? O que que você não pode Tá bom fazer? assim? Tá ótimo. O que que você não pode fazer? Você não pode deixar de comunicar isso. Sim, Quantas eu vezes, sempre comunico. quantas vezes o cliente ele espera ser chamado, ele entra pela porta e senta na cadeira? Sim. Tem um Entende? cliente, o Neto, João Neto. Ele já sabe que eu sei o nome dele, então ele não vai no balcão, entendeu? Uhum. Aí Sim, eu já coloco o nome dele e já limpo a depiladora, mas ele não vai no balcão. Aí eu disse assim, pode chamar o João Neto? Aí, sim, assim, já tem gente assim. entendi. Mas é isso, você não pode deixar de dar essa informação. Olha, estou Sim, terminando aqui, já lhe atendo. Porque senão parece que entrou mais um número ali. E o cliente ele se sente sim, assim, entende? Então, se eu estou atendendo um monte de gente, entrou alguém, sentou na cadeira ali, eu preciso dar atenção para esse cliente. Falou, "Ó, só um minutinho que eu já lhe chamo, entendeu? Só precisa disso. Às vezes, se você conhecer o nome, chama pelo nome. Ô, João, beleza? Rapidinho que eu já te chamo. É isso, tá? Mas o que que é importante? Esses 7 segundos eles estão contando já. 90% acontece de forma automática. Então, para a gente é natural esse movimento aí. Os nossos pensamentos, as palavras, sentimentos, atitudes. Quando a gente lê o nosso cliente, quando a gente é capaz de ler o nosso cliente, a gente consegue ser capaz de avaliar quem é quem que está na nossa frente, tá? E para isso a gente usa um exercício que eu acho que vocês quatro já sim. fizeram, que é o de preferência cerebral, tá? O que que é o preferência cerebral? Preferência cerebral é justamente você avaliar quem é a pessoa, quem eu sou primeiro e quem é a pessoa que eu estou comunicando, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Eu quero que você, eu acho que todos estão com papel e caneta na mão, quero que você coloque aí a letra A, B, C e D, uma em cima da outra. O que que você vai Acho que eu fazer? já fiz esse exercício. Sim, você já fez. O que que você vai fazer? Você vai colocar aí no papel uma letra em cima da outra e você vai somar a cada resposta que você for dando para a letra A, para a letra B, para C ou D, uma nota naquilo ali. É aquele joguinho de criança, sabe? Aqueles palitinhos que a gente vai Sim, construindo assim quando a gente era criança para fazer contagem, sim. é justamente isso. Você não precisa anotar nenhum nome que aparece, você não precisa anotar nenhuma palavra que aparece,
você só precisa contar. Se você se deu uma nota para o A, ou naquele momento você conta A. Na próxima pergunta, você se deu outra nota para o A. Então agora são duas notas para o A, tá? No final, a gente vai fazer uma contagem para poder você saber quem que você é e poder entender quem que o cliente é nesse jogo. Ok? Quando vocês estiverem prontas, me avisa que eu compartilho. Já colocou. Pronto. Tá pronto? Estão prontas? Tá pronto? Tá pronto? Coloca A, B e C para te dar notas. Não. Já. Acho que não. Uma Peraí. vez ele já fez essa dinâmica. Uma vez ele já fez essa dinâmica aqui na aula. Você já fez essa, Cláudia? Eu acho que já, Ira. Uma vez eu vou já rever aqui. Se Beleza, é mesmo a que eu estou pensando. beleza. Só relembrando, você só vai colocar a contagem. A cada vez que você escolher uma Tá, letra, você conta. Tá claro? tá bom. Tá claro. Então, beleza. Posso começar? Pode. Quando eu Já começar fiz. aqui, não posso parar, tá? Então, atenção. Valendo. Ah, é pontuação? Ira, passou muito rápido, É hein, Li? pontuação ou É dizer A, B, C ou D. pode ser Onde tu B, se C, encaixa. né? Vamos lá. Olha só. Vou repetir para ficar É. mais claro. Vou repetir para ficar mais claro, tá? Você vai escrever aí no papel A, B, C e D. E a cada pergunta aparecerão quatro opções. Você tem que escolher entre as opções aquela que mais se Assim, A, assemelha a B, C, você, D. aquela que você mais se identifica, tá? Então, apareceu A, B, C ou D, você vai escolher uma só por slide, aquela que você mais se identifica. Essa identificação, ela vai ser somada. A cada vez que você escolher uma dessas letras, você soma uma quantidade. Então, primeira pergunta, escolhi letra B, um ponto para o B. Segunda pergunta, escolhi letra C, um ponto para o C. Terceira pergunta, eu escolhi letra C de novo, um ponto para o B, dois para o C. E por aí vai, tá? Até o final. Jogo da 10. Precisa prestar atenção, porque não dá para parar e é rápido mesmo, para que você possa, É muito rápido. é rápido para que Vai. você possa perceber e escolher de forma automática, tá bom? Cérebro, né? Ok? Ok. Valendo. Já. Agora demorou.
Ativem o som aí de vocês. Seguinte, ó, o que que você vai fazer agora? Você vai somar tudo que deu de resposta, letra A, letra B, letra C e letra D, separadamente. Isso foi três aqui. Três. Eu acho. Bora, já. Já? Seguinte, ó, Já. quanto que deu o seu, Cláudio? Qual foi o maior A seu? minha. A deu 5. 5. A O foi o meu foi o maior? D, Irã. O A foi. O A deu 5. O Não, meu o foi D. mais C. O meu foi o D, eu acho. É, pelo que eu Safira, quanto que entendi. deu o O meu seu? foi mais C. O que significa o D? Deu 10 do C. C foi Safira, o maior. seu? O meu 10 do 10. C. 10 do C e o meu deu 10 do D. O que significa, Irã? E a Fabi? A Fabi deu quanto, O Fabi? meu deu 11. 11 do C. Foi a maior, né? Foi. Seguinte, ó, nós temos perfis, que é, como eu falei para vocês, a gente acaba sendo padrões, tá? A gente acaba seguindo padrões. Existem outras pessoas que pensam e agem aproximadamente bem parecido com o que o Irã faz, com o que a Cláudia, com o que a Safira, com o que a Fabi, e todas as pessoas existem e coexistem baseado em padrões, tá? Então, o que que são esses padrões? Esses padrões, eles são formas de comunicação, formas de comportamento, e esses comportamentos, eles ficam muito fáceis quando a gente entende o que que eles são, tá? Primeira coisa, se ninguém deu A, né? Não. Deu quanto Ok, teu A, Fabi? O meu deu uns 2, eu acho. beleza. O que que é o A? Deu A. O que que é o A? O A é águia. A águia, o que que ela faz? Ela é criativa e quer a liberdade. Fazer diferente, ser idealizadora é o que move ela. Qual o comportamento da águia? Ela é criativa, ela é intuitiva, ela é sonhadora, ela é visionária, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa informal, casual, flexível, tá? Esse é o comportamento da águia. Esse é o comportamento da águia. O que que acontece quando a gente está lidando com um cliente? Como é que a gente identifica que a gente está lidando com um cliente águia? Como que a gente identifica que esse cliente é um cliente com essas características? Ele é justamente é um cliente que ele brinca muito lá na hora, ele fica pensando em coisas inimagináveis, ele fala sobre assuntos que vão da dor até a qualidade e por aí vai. É uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que normalmente ela trata de forma muito informal, tá? Ela tem alguns defeitos. Como assim? É bom. Defeitos não, digamos pontos de melhorias ou pontos fracos, tá? Falta atenção a ela. Ela é uma pessoa que se mostra meio rebelde. Ela é uma pessoa teimosa, é uma pessoa do contra. Ela defende o novo pelo novo e ela tem pouca acabativa, tá? A águia, ela tem alguns pontos fortes. Ela tem foco no futuro. Ela é descontraída. Ela é fantasiosa. Você deu Ela tem 5 lá. inovação, a mudança com ela é muito E o brusca, teu? às vezes até de O D sentimento. deu 2. Deu quanto? O Meu, meu deu 5 A. meu A deu águia. 3. Pronto. Essa é a águia, Mas tá? é Mas o 3. seu o predominante não é esse, né? O seu deu D, né? Como predominante. Não. É, eu acredito que seja. Ela é uma pessoa Porque teve curiosa e ela passa busca muito rápido. flexibilidade, tá? Depois eu vou fazer uma correlação entre elas, mas essa é a águia. É a águia que busca o novo pelo novo. É uma pessoa que é descontraída, é uma pessoa que tem foco no futuro, que às vezes o pensamento dela, quando a gente está conversando com esse tipo de cliente, ele vai de zero a 100 muito rápido. Uma imaginação absurda, tá?
Letra B é o lobo. O que move o lobo? Ele é um cara certo, organizado, tá? E o que ele quer? Ele quer ordem, controle, segurança. Como é que é o comportamento dele? Detalhista, organizado, planejado. Ele busca conhecimento. Ele é pontual, ele é metódico, ele é conservador e é previsível, tá? O que são os pontos fortes do lobo? Tudo aqui é muito parecido: regra, norma, qualidade, procedimento, consistência, conformidade, segurança, responsabilidade. Os pontos fracos dele, o ponto de melhoria, mudança, progresso, aversão, riscos, tudo isso deixa ele enfraquecido, demasiadamente sistematizado. A águia, o que vai acontecer quando a águia entrar aí na recepção? O que vai acontecer com essa pessoa? Tá? A águia, ela vai achar normal que mudou a pessoa que atende, mudou a pessoa que o horário da pessoa, mudou a forma de atendimento, mudou alguma coisa, etc. Essa pessoa, ela pouco vai se importar com o que está ali acontecendo, o que vai acontecer e início, meio e fim. Em relação ao lobo, o lobo ele vai te fazer algumas perguntas que às vezes são técnicas. Por quê? Porque ele busca segurança, porque ele gosta de fazer o que é certo, ele é organizado, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo. Então, com essa pessoa que ela é desligada dessas coisas, eu trato ela de forma desligada. Sobre o que eu vou conversar? Sobre qualquer outra coisa que não seja produto, porque senão você vai deixar ela, a águia, mais longe daquilo que precisa. Então, sobre qualquer outra coisa que não seja produto. Sobre o lobo, aquelas pessoas que fazem perguntas sobre o que, o como, o quanto, quantas sessões, como que faz aquilo, como é que é a regra em relação a isso. Essa é uma pessoa pragmática, é, uma pessoa com características de lobo, tá? Ela busca segurança, então você precisa dar essa segurança a ela. Você precisa responder de forma segura essas perguntas que ela tem de indagação, tá? Esse é o lobo. Letra C, que foi a Safira e a Fabi aí. A letra C é o golfinho. O que é o golfinho? A ideia dele é fazer junto, é comunicar, tá? É fazer junto, é estar próximo. O que move o golfinho? A felicidade, a igualdade, pensar nos outros. Isso move o golfinho. Qual o comportamento Eu já dele? dei uma. É uma pessoa sensível, uma pessoa relacionável, uma pessoa de bem com a equipe, tradicionalista, ela gosta de fazer, de comemorar e etc. Concentração, né? Uma pessoa concentrada. Quando ela está concentrada, quando ela está desconcentrada, ela é muito desconcentrada. Ela é uma pessoa que busca harmonia com as pessoas, ela é uma pessoa que busca diálogo, ela conversa bem, ela interage muito bem. É uma pessoa empática, é uma pessoa que é, se dá muito bem com a dor do outro, né? Sabe se colocar na posição do outro. Outro, os pontos fortes do golfinho, eles são a diversão, a sensibilidade, a celebração, os rituais, a comunicação, o desenvolvimento sensorial, ou seja, da conexão, da empatia, né? Gosta de se divertir, gosta de que o que ela faz faça sentido, tá? E os pontos de melhoria são, ela esconde conflitos, né? Ela não bate de frente com você muitas vezes, ela guarda para ela. Ela gosta da felicidade acima dos resultados. Então, se a meta é 100% e fez 99, ela fica satisfeita com aquilo, tá? Ela manipula sentimentos, por quê? Porque ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai se aproximando. Quando vê de forma sensível, de forma meio carente, ela acaba nos manipulando, tá? Então, como é que a gente identifica o golfinho quando entrar Feito na isso. loja ou entrar em contato com essa pessoa? É uma pessoa divertida, é uma pessoa que é mais sensível às coisas, que se você está falando sobre coisas boas, ela vai lá em cima. Se você estiver falando coisas Eu sobre já. desastre, ela vai lá embaixo quase chorando. Entende? Esse é o golfinho. É uma pessoa mais que gosta de celebrar, é uma pessoa muito fácil de comunicação. Então, esse tipo de perfil é o que você encontra no golfinho. Irã, eu tô com uma pessoa desse jeito. O que eu preciso fazer para essa pessoa? Eu preciso tornar aquilo legal. Eu preciso que aquilo que ela faz, que ela
entende como certo, que ela foi fazer na sua empresa, ela precisa também fazer parte ali como se fosse um ritual, como se fosse uma diversão, né? Então você precisa ser sensível ao ponto de entender isso, tá? E existem clientes tanto de águia, de lobo, de golfinho, e você precisa entender. O último é o tubarão, tá? O que que move o tubarão? Ele precisa fazer rápido, ele é ativador, né? O marasmo deixa ele É. chateado, o marasmo estressa ele, tá? O que que ele quer? Ele busca ação e resultado, ele quer fazer rápido, ele quer ativar logo, ele quer fazer logo o trem acontecer, tá? Como é que é o comportamento do tubarão? Ele tem urgência, ele tem ação, ele tem iniciativa, ele é impossível, ele é prático, ele vence desafios, ele tem foco no desafio, ele é autossuficiente, para ele só ele basta e tá tudo bem. Ele não gosta de partilhar o poder, né? A autossuficiência dele faz com que ele entenda isso, tá? E Será? isso faz com que ele tenha também pontos fortes e pontos fracos, tá? O que que são os pontos fortes do tubarão? Ele faz acontecer, ele desburocratiza o processo. Se ele acha um jeito mais fácil de fazer, ele vai lá e faz, tá? Ele é automotivado, ele tem foco no futuro, ele assume riscos, ele age e depois que ele pensa. Ele primeiro vai no impulso, depois ele vê o que que dá. Outra, pontos fracos, ele é socialmente difícil, né? Se tá tudo bem, tá tudo bem. Se tá ruim, né? Sai de perto. Ele faz as Gente, coisas né? do modo mais fácil. Relacionamento é complicado. É uma pessoa impaciente, naturalmente ansiosa e inquieta. E por último, a mesma coisa, ele age e depois pensa. Não, Ele age e olha, depois não pensa. sabia, não. Esse é o tubarão. Esse é o tubarão. E aí, vamos embora? Beleza. Ah, uma mudança. A gente não vai ter mais aulas. Oi? A gente não vai ter mais 3 vezes na semana a aula, tá? É só 2 vezes. Então vai ser só segunda e quarta-feira. Tá bom, Bom? tudo ótimo. Então, beleza. Tá bom. Um abraço, gente. Fiquem Tá com ótimo. Deus. Tchau, tchau. Tchau.